Olá, queridos, bom dia! Daqui a pouco vai nascer o dia. Mais uns momentinhos e nós estaremos diante de uma nova responsabilidade. Quando acordamos pela manhã, é que o Senhor renovou conosco as suas misericórdias. Hoje eu quero orar por você de maneira especial. Além do nosso assunto ser tão especial nessa série Jesus, eu quero orar também por Betânia Noro. Queria que hoje Jesus passasse para ela a sensação de amizade e de conforto que eu gostaria de passar. Vamos orar juntos? Senhor Deus dos exércitos, querido Pai Celestial, obrigada pela palavra da vida, obrigada pela certeza absoluta que tudo que está escrito nela é verdade. Obrigada, Senhor, porque Tu renovas conosco o Teu conserto, porque nós sabemos que com o Senhor podemos ter vida e vida em abundância. Abençoa-nos agora, Senhor, ao estudarmos a Tua palavra, que em nome de Jesus nossa mente seja iluminada e que possamos daqui, Senhor Deus, sair para novos rumos, para vitórias durante este dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 9, porque é a continuação daquilo que estávamos estudando ontem. Você se lembra do banquete na casa de Levi e Mateus? Pois agora começa um momento muito especial. Lembra que os fariseus correram atrás dos discípulos e tentaram fazer com que de alguma forma fosse trazida algum tipo de desconforto entre os discípulos de Jesus? Pois hoje você vai entender uma coisa interessante. Os fariseus naquela época ficaram calados quando viram que Jesus respondeu com clareza: por que come teu mestre com os pecadores, com os publicanos? E Jesus foi e respondeu de forma tão contundente, tão aberta, que os calou. Eles por um tempo ficaram caladinhos, mas rapidamente foram atrás dos discípulos de João Batista. Eles não acreditavam no João Batista, eles escarneciam de João. Eles ficavam rindo da maneira como João vivia, de suas roupas, chamavam ele de fanático, mas agora que eles estavam precisando criar alguma confusão, correram atrás dos discípulos de João para tentar encontrar neles algum apoio contra Jesus. Sabe o que foi que eles disseram? Presta atenção nessa parte, que essa parte é importantíssima. Olha bem, você precisa estar aí com a sua Bíblia aberta em Mateus 9, pois observe isso daqui, ó. Veja que interessante. Eles tinham se oposto à missão de João Batista, mas prontificavam-se agora a cortejar a amizade dos discípulos de João, esperando ganhar-lhes a confiança contra Jesus. E começaram então a dizer por que parecia que Jesus estava quebrando a tradição dos antigos, que Jesus não seguia exatamente como então os mais conceituados seguiam. E esta situação começou a tornar confusos os discípulos de João, e eles começaram a ficar preocupados. Falou: sabe o que é mesmo? Olha, Jesus não tirou João da cadeia, Jesus não está, parece que, se importando com seu amigo. Quem sabe ele não é o Messias? E correram até Jesus e perguntaram de forma direta. Dá uma olhadinha o que diz na Bíblia em Mateus 9, verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Olha a pergunta. Na verdade ele queria saber, vocês não seguem as tradições. Aí então vem algo tremendo. Jesus falou muito ternamente a eles. Por que haveriam de jejuar enquanto o esposo está junto deles? Por que haveriam de entristecer-se se a própria majestade do céu está junto, está aqui? Imagina que coisa tremenda! Isso era uma lição muito grande. Falou: haverá o dia em que eu não vou estar, aí então vocês vão jejuar. Vocês vão passar por situações muito difíceis, mas agora eu estou aqui. Você já parou para pensar que era o próprio Deus, a majestade do céu, vivendo entre eles? Era uma coisa muito séria. E Jesus continuou dizendo: não se coloca vinho novo em odre velho. O que Jesus queria dizer com isso? Dizia: cuidado com essas tradições. Cuidado com essas coisas que se inventa sem esperar que a gente traga luz para isso, rejeitando a luz que eu tenho trazido, rejeitando a voz do que eu preciso ser dito. Isso é muito sério. E eu vou comentar uma coisa com você. Às vezes, corremos o mesmo risco hoje em dia. Eu preciso ler essa partezinha aqui para você. Olha que coisa tremenda.
por não acreditarmos e não querer aceitar a mensagem verdadeira porque é contra a nossa vontade, às vezes tentamos atrapalhar a mensagem do Senhor. Observe esta linguagem aqui, olhe bem. Como foi nos dias de Cristo, assim se dá agora. Os fariseus não conhecem sua necessidade espiritual. A eles se dirige a mensagem: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta? E não sabes tu que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Fé e amor são ouro provado no fogo, mas no caso de muitos se obscureceu o brilho do ouro e perdeu-se o tesouro precioso. A justiça de Cristo é para eles um vestido sem uso, uma fonte intacta. A esses é dito: tenho porém contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe qual é o principal que Jesus quer? Um espírito quebrantado. Que situação terrível dos fariseus da época. Que não seja essa a nossa situação. Eu vou orar com você agora, vou orar também por Betânia e que pela graça e poder de Jesus o Senhor seja conosco durante todo este dia. Santo Deus e amado Pai, quantas vezes nós nos opomos à Tua verdade, quantas vezes a verdade clara é trazida ao nosso coração, mas corremos após as tradições, corremos atrás das tradições, buscamos, Pai Santo, aquilo que nos acostumamos a fazer. Nós te pedimos em nome de Jesus que nos abençoe, que fortaleça nosso coração e nossa vida. E de forma especial, Senhor, abraça bem forte, Pai querido, a Betânia. Fortalece o coração dela, sua família e sua história. E encha-a de poder e de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha um bom dia.